nós percebemos que a partir desse momento que se encerra os céus, há uma corrente que vai limitar qualquer ação. Então não importa quem está debaixo dos céus, se é crente ou temente, mas por causa daquela palavra não vai haver chuva. Encerrou. Se ele quiser ver alguma chuva em sua vida, ele precisa de mudar de cidade. Ele tem que sair de Samaria para que ele possa ver a chuva. Se ele continuar em Samaria, não vai ter chuva, porque a ordem foi dada, não pode chover. E o sistema encerrou. Mais do que isso, há palavras declaradas em maldições que não simplesmente encerram os céus. E cá para nós, trazendo o contexto e a aplicação à nossa realidade. Os céus fechados significa impedir qualquer comunicação entre os céus e o homem. Nós conseguimos ver os sinais do encerramento dos céus na vida de um homem temente, tremente e adorador de Deus, quando depois dele orar não tinha resposta nenhuma às suas orações, porque os céus se encerraram. Este homem é Daniel. No capítulo número 10 do livro de Daniel, nós percebemos que há uma luta nas regiões celestiais. O anjo Gabriel, que fora comissionado por Deus para ir dar resposta a Daniel acerca de situações que Daniel estava a viver, foi impedido de passar pelo príncipe da Pérsia. E a Bíblia diz que esse lhe resistiu. Por quê? Porque foi encerrado os céus para Daniel. E a Bíblia Sagrada diz que durante 21 dias, a resposta que Daniel deveria receber, não recebeu, porque os céus estavam encerrados para a vida de Daniel. Pessoas que os céus se encerram para a sua vida, não vêm resposta às suas orações, não têm testemunho para contar, não conseguem ver a manifestação da glória de Deus, porque os céus se encerram. E tudo que sai dos céus para esta pessoa fica simplesmente nas regiões celestiais e não sai das regiões celestiais. E isso tem um impacto direto na vida do indivíduo, no seu dia a dia, porque a ordem é: ele pode orar, ela pode orar, mas as suas orações não podem passar das regiões celestiais. E quando há uma resposta dos céus, essa resposta também não pode sair de lá para cá. Não pode acontecer nada na sua vida. Nós conseguimos olhar na Bíblia Sagrada e ver vários momentos que essas correntes dos céus e da atmosfera teve lugar em cidades e na vida de algumas pessoas. Se você tiver com a sua Bíblia aberta, eu agradecia que abrisse em Josué capítulo número 6. No versículos de números 25. Ou no versículo de número 26, melhor. Josué, capítulo 6, versículos 26. Veja. E naquele tempo, é a Bíblia que está a dizer, Josué os esconjurou dizendo: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar quem? Esta cidade de Jericó, perdendo seu filho primogênito, afundará, e sobre o seu filho mais novo lhe porá as portas. Versículo 27. Assim era o Senhor com Josué, e corria a sua fama por toda a terra. Veja, querida igreja, o povo, a nação de Israel, saindo da terra do Egito,
tomaram posse da primeira cidade chamada cidade de Jericó. A Bíblia diz que por 13 voltas os muros ou as muralhas todas caíram. O povo todo da nação de Israel entrou para a cidade, saqueou a cidade, levou os ouros, as pratas, os animais, retirou tudo que havia nas árvores, os frutos. E depois deles saírem da cidade, eles não vão habitar na cidade. Josué entra na cidade, levanta as mãos em direção à cidade e vai declarar essas palavras: maldita seja essa cidade de Jericó, e maldito seja qualquer pessoa que tentar edificar essa cidade de Jericó. Quando Josué proferiu tais palavras, Jericó começou a entrar em ruínas. O seu rio deixou de ter água doce e passou a ter águas amargas. As suas terras que eram frutíferas passaram de dar fruto, deixaram de dar fruto. Você vê isso no capítulo de número 2 do livro de Josué. Quando Josué enviou os espias para a terra, eles voltaram com o relatório dizer que a terra era muito boa. Em Números capítulo número 11, capítulo 12, capítulo 13, quando os espias de Moisés foram, também voltaram inclusive com frutos que carregavam em forma de tipóias ou perpendicular o fruto por causa do tamanho dos cachos, porque a terra produzia, a terra era boa. O relatório dos espias era: a terra era boa. Mas a partir do momento que Josué declarou a palavra para os seus, que aquela terra havia de ser amaldiçoada, automaticamente a terra que produzia deixou de produzir. As águas que eram boas deixaram de ser boas e passaram a ser amargas. Pastor, tem como provar? Tenho. Segundo o livro do Reis, se você tiver com a sua Bíblia aí, claro. Segundo o livro do Reis, capítulo de número 2, versículos de números 19. A Bíblia diz: e os homens da cidade, vamos a falar da cidade de Jericó, disseram a Eliseu: eis que boa é a habitação desta cidade, como meu senhor vê. Porém, o que é? As águas são o quê? Mas, e a terra? Estéril. As águas não são boas e a terra não produz. A terra não dá fruto. Mas era uma terra que tinha grandes frutos. É uma terra que o Senhor, quando mostrou fruto para eles, eles disseram: a terra é boa, tem boa água. Mas quando foi proferida a maldição e as correntes fecharam o espaço atmosférico de Jericó, automaticamente ela deixou de gerar, deixou de produzir. As águas ficaram amargas. Isso são características, são sinais de vidas normalmente que estão debaixo de correntes. Ela poderia dar fruto noutrora, mas uma vez que a corrente toma conta desta pessoa, deixa de dar fruto. Não existe resposta em suas orações. E a maldição é tão profunda, queridos irmãos em Cristo, que a Bíblia Sagrada diz que a primeira pessoa que tentou reedificar Jericó, 1 Reis capítulo número 16, versículos de número 34. Quem reedificou Jericó pagou consequências da maldição declarada por Josué. Josué, lembra que Josué disse que maldito quem edificar Jericó. E disse mais: o seu filho, o seu primogênito, será como a coluna, e o seu último filho, o seu caçula, será como o topo, como a cobertura. E a Bíblia Sagrada vai dizer que ele
versículos de número 34. Em seus dias, Iel, o betelita, edificou a quem? A Jericó. E o que aconteceu por ele edificar Jericó? Morrendo Abirão, seu quem? Seu primogênito, e afundou. E morrendo quem? Segube. Quem é o Segube? Seu último filho. E pôs as suas portas conforme quem? A palavra do Senhor que falara pelo ministério de Josué. Conforme as correntes de maldição que foi colocada por Josué. Anos passaram, para ter uma ideia. Josué declarou aquelas palavras no ano 1400 a.C. Nós estamos aqui no ano 900 a.C. Então nós estamos a falar de aproximadamente 500, 600 anos que passaram. Mas as correntes estão permanentes. Estão a reivindicar até o momento. Quem tentar colocar as mãos, seu filho morrerá. E quem é Iel? Iel, a escritura está a dizer que ele é um betelita. Lembra daquela cidade chamada de Luz? Que Jacó depois entrou por ele, o Senhor lhe apareceu com uma escada e ele mudou o nome da cidade de Luz e deu o nome de Betel. Ele é de Betel, servo do Deus vivo. Mas quando tentou colocar as mãos em algo que tem uma corrente, sem antes quebrar a corrente, qual foi o resultado? Está na escritura. O seu primogênito, o que fez? Morreu. E o seu caçula também morreu. Porque é uma palavra que está lá, de corrente de uma maldição que foi proferida naquele lugar. E por causa disso, nada que se faz naquela cidade dá certo. Nada que alguém vai fazer naquele lugar dá certo. Quando Josué, quando Eliseu recebeu a palavra dos seus, os homens que disseram que as casas até estão bem construídas, mas nós temos dois problemas. O problema primeiro é que essas águas não são boas. O problema segundo é que essa terra também não é boa. A Bíblia Sagrada diz que Eliseu decidiu abrir a sua boca e quebrar a primeira maldição que estava sobre aquele lugar, das correntes. Não adianta insistir com a água, não adianta insistir com a terra. Segunda de Reis, no seu capítulo número 2 ainda. My Lord Jesus. Versículos 20. Segunda Reis, capítulo 2, versículos 20. E ele disse, quem está a dizer é Eliseu: trazei-me uma salva nova e ponde nela sal. E lhe trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou o sal nele. E disse: assim diz o Senhor: sararei estas águas e não haverá nelas mortes nem esterilidades. Ficaram, pois, sãs aquelas águas até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu tinha dito. Glórias a Deus, Deus te abençoe pelo teu amém. Porque aqui nós entramos em um dilema. Nós temos, por um lado, a palavra que foi declarada por Josué, que criou automaticamente um sistema onde encerrou, acorrentou os céus e a atmosfera daquele lugar, de formas que tudo que se fazia lá não dava certo.
toda a cultura que fizessem na área de agronomia não prosperava. Qualquer atividade mercantil que fazia lá não conseguia dar certo, porque eles estavam debaixo de uma maldição. Nós temos essa questão por um lado. Por outro lado, temos um homem chamado Iel, que tem desejo de reconstruir a cidade de Jericó, e coloca as mãos para reconstruir a cidade de Jericó, e morre-lhe 2 filhos, o primeiro e o segundo. A questão é, se há uma palavra, e na vida de ele de facto cumpriu-se por causa da maldição, por quê que quando Eliseu decidiu curar as águas, ele não pagou consequências que pagou ele? Há uma corrente sobre Jericó, e ele tentou colocar as mãos, perdeu os filhos, mas Eliseu colocou as mãos. Nem ele perdeu a vida, nem os seus amigos perderam a vida, nem os seus discípulos perderam a vida, nem aqueles que estavam ao seu lado perderam a vida. A resposta, queridos irmãos, está em como Eliseu conseguiu compreender o espírito e a corrente que operava em Jericó, diferentemente de ele, que sem primeiro quebrar as correntes, ele corre atrás para tentar edificar. Apesar dele ser crente, mas por ele não ter um discernimento claro do espírito que está em operação, ele acabou por pagar por causa disto. Por ele não saber como combater, como destruir, ele acabou por pagar pela sua ignorância. Eu disse aqui que correntes idênticas a essa podem te levar desde o berço até a sepultura, se você não saber identificar o modus operandi dela e não saber como quebrar. Já falei também aqui nesse altar que é possível você ser cheia do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, e estar cheio de correntes na sua vida e você nunca dar conta. E na mesma oportunidade que falei, tive a oportunidade de provar como Paulo, cheio do Espírito Santo, o profeta Ágabo teve que lhe falar de correntes que estavam na vida dele. Falo de Atos capítulo de número 21, versículos 14 a seguir, que Ágabo teve que lhe dizer que ele estava debaixo de uma corrente e que ele seria preso e que poderia ser morto. Confirmação da profecia que teve lugar tempos depois ou alguns meses depois. Como alguém cheio do Espírito como Paulo não deu conta das correntes, mas Ágabo deu conta. Porque é necessário ter algum discernimento no Espírito para conseguir compreender algumas correntes que estão à sua volta. E considere isto: pessoas que têm correntes invisíveis ou que o céu está fechado na sua vida, não quer dizer propriamente que estão cheias de demônios, não quer dizer que está possessa. Você pode participar em oração e não ter manifestação de demônios nenhum, porque a corrente não é interna, a corrente é externa, é impedir que alguma coisa aconteça na sua vida. Não tem nada a ver com demônios dentro de ti, tem tudo a ver com sistemas que trabalham contra a sua vida. Não há uma questão de possessão demoníaca, não uma questão de possessão maligna. Quebra de correntes se dá com orações agressivas e violentas. Quando você sente que tem dificuldade de jejuar, tem dificuldades de orar, há correntes sobre a sua vida. As correntes lhe afastam.
desse desejo de querer orar e jejuar. Quando você sente que já não tem a mesma disposição de oração, a mesma disposição de jejum, significa que há correntes que estão ali a afastar. Porque quanto mais você ora e jejua, mais sensível você está para compreender algumas correntes que estão sobre a sua vida. Maior discernimento a pessoa tem para perceber que tem algumas coisas que estão em operação. Na quarta-feira passada, nesta quarta-feira, eu falei de correntes invisíveis. Eu não vou me ater nisto. São vários níveis de ação das correntes. Portanto, quando a pessoa está debaixo de uma invisível, ou debaixo de uma que encerra os céus, você pode continuar a adorar, mas ela continua a agir na sua vida. Se a pessoa não reagir diretamente contra as correntes e orar de forma desesperada e agressiva contra essas correntes, elas continuam lá na sua vida. É por isso que Josué, melhor que Eliseu, na hora de orar, ele vai atacar diretamente as correntes que amarravam a terra e que amarravam as águas. Traz-me cá uma panela que eu vou resolver essa situação agora. Porque se tem uma maldição proferida por Josué, tenho muito respeito por Josué, mas a unção que Deus colocou na minha vida é suficiente para quebrar esta corrente. Tem aqui alguém pronto para ouvir? Não importa o nível do ataque da corrente que foi colocada na sua vida, nesta noite, em nome de Jesus Cristo, esta corrente não vai lhe acompanhar na cova. Hoje, sexta-feira, alguma coisa pode ser quebrada e esta corrente sair da sua casa e da sua vida, em nome de Jesus. Como é possível, ano 1400 antes de Cristo, estão no ano 900 antes de Cristo, ainda assim ela continua em pé? Ninguém conseguiu quebrar. Você vê como elas transferem-se de uma geração para outra. Os anos não fazem ela desaparecer. O facto de se levantar uma geração não significa que terminou. Se não tiver uma geração que compreende a manifestação dessas correntes, se não tiver uma geração que compreende como guerreá-la, como destruí-la, como quebrá-la, como arrancar, pode nascer outras pessoas, vão viver debaixo da mesma corrente. E considere isso que eu vou lhe dizer. Vai lhe chocar um bocadinho, mas eu preciso de lhe dizer. Nesta mesma cidade, Elias esteve lá, mas Elias nunca conseguiu quebrar isso. Elias também esteve em Jericó. Muito simples. Antes mesmo de Elias dar a porção dobrada do Espírito para Eliseu, eles passaram por Jericó, por Gilgal. Eles estavam lá. Tinha a maldição, estava lá corrente, mas Elias nunca conseguiu quebrar. Mas tem um homem chamado Eliseu, que tem sensibilidade para entender o que é corrente, sabe identificar a presença de corrente, e declara que essa corrente não vai continuar neste lugar. Olha para a declaração dos homens: a casa é boa, mas a terra e as águas são más. Você está compreendendo isso? A casa é boa, mas as águas e a terra é má. Olha aqui para características das correntes. A casa está boa, mas tem coisas que são essenciais
para a existência da casa que são más. A casa está boa, mas a água não está boa. É correntes. A casa está boa, mas a terra não está boa. Quando você olha para a sua vida e consegue perceber que tem alguns aspectos que estão bons, mas tem outros vitais, que não se encontram no lugar certo, tão mais, significa que essas áreas estão concorrentes, estão amarradas, mas para a glória do nome de Jesus Cristo, eu não vou aceitar ter uma casa boa e ter água má e ter terra má. Se a minha casa é boa, a minha terra também tem que ser boa. A minha água também tem que ser boa. Eu estou a declarar para a sua vida que todas as áreas que estão amarradas, todas as áreas que estão trancadas, que tem alguma corrente, em nome de Jesus Cristo, nesta noite, seja quebrada agora. A minha terra também tem que estar. Veja que a casa fala de propriedade pessoal. A casa está boa. A terra fala de geração, genealogia, ancestralidade, família, origem. Eu não tenho problemas nenhum, mas tem uma corrente que desce da minha família, está aqui, está impedindo de eu desenvolver e crescer. A minha terra não está boa e a minha água também não está boa. E eu estou a pregar nesta noite em nome de Jesus Cristo. A tua casa tem que estar em uma terra boa. E se alguém declarou alguma palavra lá atrás, algum ancestral, nesta noite em nome de Jesus Cristo, esta palavra vai cair por terra. A casa que eu construí está boa, mas a terra não está boa. Aleluias. Eliseu tem sensibilidade, tem discernimento. Escuta, se você frequenta algum lugar que não quebram correntes, cuidado, pode entrar correntes na sua vida e você não perceber que ela está. Josué tem sensibilidade, ou melhor, Eliseu tem sensibilidade. Diz, pode trazer aqui para mim a panela. Traz aqui a panela. Eu vou desfazer o feitiço que foi feito na panela. Eu vou desfazer as correntes que foram feitas na panela. Eu vou desfazer a obra que foi feita na panela. Eu vou desfazer a obra que foi feita nas regiões celestiais. Eu estou aqui para quebrar esta corrente. Deus manda dizer para alguém que está aqui: você pode ter entrado aqui acorrentado, mas você vai sair daqui livre. Se você várias vezes acorda cansado. Vou repetir. Se você várias vezes acorda cansada, variadíssimas vezes, mesmo no dia que não fez nada, não trabalhou nada, acorda cansada, acorda com os pés pesados. Algumas vezes quando desperta, dá conta que os seus pés estão entrelaçados. Isso significa que é uma corrente sobre a sua vida. É uma corrente que está lhe amarrar. Deus é bom. Tem fogo nesta casa para despedaçar. Eu disse, tem fogo nesta casa para despedaçar essa corrente. Tem fogo nessa casa para quebrar esta corrente. Se você sente que sistematicamente as suas orações não são respondidas,
que você vê adiado sempre o teu testemunho, que você não tem motivo de testemunhar a Deus. A presença de uma corrente, ela é invisível e ela amarra, impede dos céus lhe favorecerem. Não é porque os céus não respondem às tuas orações, lembra de Daniel? É porque a coisa fica parada nas regiões celestiais, porque há uma corrente que impede a transmissão, a comunicação. Hoje nós sabemos aonde ele está, nós sabemos como ele age, nós sabemos como eles operam, e nós temos as armas suficientes para quebrar. Atenta a isso. Por que essas correntes várias vezes estão camufladas? Porque uma vez que é descoberto, facilmente é quebrado. O seu poder e a sua ação está concentrado todo no seu poder de camuflagem. Quanto mais invisível estiver, quanto mais camuflado estiver, mais poder tem. Se é verdade que hoje estão a ser expostos, estão a ser revelados, todo poder que tem, todo poder guardado, todo poder que anda camuflado nesta noite, em nome de Jesus. Quem tem autoridade tem voz. Abre a tua boca e começa a quebrar isso agora em nome de Jesus. Quebra essas correntes. Correntes nas regiões celestiais. Quebra essas correntes. Abre a tua boca. Não permita que a corrente é a tua língua, que a corrente é o teu espírito. Quebra essa corrente. Aleluia. Quebra essas correntes. Desfaça essas correntes. É isso mesmo. Quebra essas correntes. Agressivo, seja violento em oração. Quebra essas correntes. 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 O reino dos céus é tomado por violência. Seja violento, seja agressivo. Quebra essas correntes.
Aleluia. Amém. 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 Escuta, no versículo 23 do livro de Deuteronômio que eu li, diz que os teus céus serão como de bronze e a tua terra como de ferro. Diga, em nome de Jesus, toda corrente de bronze colocada nos céus para não receber a glória de Deus, para não tomar posse do meu testemunho, das minhas respostas, agora todas essas correntes seja quebrada agora. Quebra, 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 quebra. Levanta a sua voz de forma agressiva e violenta. Quebra, 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 quebra. É isso mesmo. Quebra, 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 quebra. Corrente nos céus. Quebra, 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 quebra. É isso mesmo. Quebra, 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 quebra. Quebra, 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 quebra. Quebra, quebra, quebra. Corrente de bronze. Tu, corrente de bronze, que foi levantado contra a minha vida, para não receber dos céus, para não ter resposta, seja quebrado agora. Quebra, 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 quebra. É isso mesmo. Quebra, 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 quebra. Quebra, 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 quebra. Seja agressivo, seja violento. Quebra!